Paz do Senhor a todos. Gostaria de agradecer em primeiro lugar, mais uma vez, a confiança do pastor Alex, que é o superintendente da escola dominical, o pastor Caio, que é o nosso presidente, para que a gente pudesse, mais uma vez, aqui nesse domingo, nessa escola bíblica dominical, aprender um pouco mais a palavra de Deus, dessa lição 8, que vai falar, que tem um tema bem forte, bem, infelizmente, que está hoje atingindo o meio evangélico, as igrejas e o mundo de uma forma geral. Eu acho que nós vivemos uma epidemia hoje do suicídio. Então a gente vai falar hoje sobre o drama do suicídio, nessa lição 8 de 22 de novembro de 2020. Então eu gostaria que vocês acompanhassem com a gente nessa aula e nesses minutos que nós temos para poder aprender um pouco do que a Bíblia fala sobre isso. Qual a visão, como nós podemos enfrentar isso, porque se é uma epidemia, se está acontecendo, e a gente sabe que isso tem acarretado transtornos e muitas pessoas têm falado sobre isso, então nós temos que estar atento, temos que conhecer para poder combater, para poder enfrentar, para poder ensinar, para poder mostrar para quem está vivendo esse drama com esses pensamentos, possa se despertar para a palavra de Deus. Então nós vamos fazer uma meditação hoje, o Salmo 42, tá? Que é o texto de referência, mas nós vamos primeiro falar sobre o texto áudio. Tá? O comentarista da lição, então ele dá o título dessa lição 8 de O Drama do Suicídio. E o texto áudio está em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a parte B apenas do versículo. Diz assim a palavra de Deus: Não te deixarei nem te desampararei. Hebreus 13, 5b. A verdade aplicada, que ele coloca aqui, diz assim: diante da dura realidade do suicídio, precisamos tratar esse tema à luz da palavra de Deus. Então ele vai nos mostrar que é uma realidade, infelizmente. Mas nós precisamos tratar à luz da palavra de Deus. É o que nós vamos aprender hoje aqui. Os objetivos da lição são 3 que ele sempre coloca. Diz assim: conhecer melhor sobre o suicídio, mostrar os casos bíblicos de suicídio e ensinar como se comportar em casos de suicídio. Tá? Vamos lá então, se você não tiver revista e quiser nos acompanhar, então o texto de referência está em Salmo 42, do verso 7 ao verso 11. Tá? Nós vamos ler então o que o comentarista deixou aqui para nós, esse trecho da palavra de Deus, e nós vamos então depois entrar nos comentários, não vou ser cansativo, mas eu gostaria que vocês nos prestassem bastante atenção, porque é um tema relevante para o momento que vivemos hoje. Tá? Vamos lá, Salmo 42. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém. Um salmo maravilhoso, e que mostra aqui um drama. O salmista aqui está passando por um drama, e ele fala, por que, no verso 11 que nós lemos: por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Quem sabe esse abatimento da alma é que tem levado muitas pessoas a desistir de viver. E nós vamos falar um pouquinho agora aqui na lição, para que a gente possa compreender melhor. Porque às vezes a pessoa fala: mas isso aí é demônio, isso aí não. Nós vamos ver que é um problema mais real, mais próximo da gente do que a gente possa imaginar. Então é importante nós termos essa consciência e esse conhecimento mesmo, para que a gente possa combater, para que a gente possa se aproximar de pessoas que estão passando por esse drama. Como o salmista fala: por que está abatido a minha alma? Quantas pessoas próximas a nós, muitas das vezes, estão com a alma abatida, são tristes, passando por
tristezas profundas, por depressão, e essa depressão faz com que ele até não queira mesmo mais viver. E nós vamos conhecer pessoas, personagens bíblicos que passaram por isso. E personagens que tiraram a vida. A Bíblia nos mostra isso. E o que eu acho maravilhoso no ensino das Escrituras é isso. A Bíblia não esconde os nossos heróis como se fossem super-homens, né? Eu já disse certa vez isso. Então eles não são mostrados como pessoas que não passaram por dramas como nós todos passamos, né? Então nós vamos ver eles passando por dramas. Muitos venceram, alguns não conseguiram, infelizmente, e tiraram a própria vida. Mas que Deus possa nos ajudar, que Deus possa abrir a nossa mente para que a gente possa mesmo realmente ter uma visão mais profunda de Deus, ter uma visão mais próxima de Deus, ter não só a visão, mas ter uma comunhão com Deus, porque só essa comunhão plena com Deus é que vai nos dar força para vencer todas as adversidades que têm acontecido, que têm rodeado todo ser humano. O fato de eu ser crente ou não me coloca num patamar a ponto de dizer que eu sou melhor ou pior que aquele outro. Não. Eu sou tão carente quanto aquela pessoa que está longe de Deus, que nem conhece Deus. Ele tem uma carência, mas eu também tenho a minha carência. Eu também tenho a minha necessidade, eu tenho a minha... meu vazio, muitas das vezes, que eu tenho que estar sempre preenchido, eu tenho que estar sempre preenchido com Deus, né? Esse vazio que muitas vezes nos acomete. Durante um período da minha vida, aqui não está comentando sobre a revista, mas eu passei por tristezas profundas a ponto de não ver sentido na vida. Não pensei em suicidar, nunca passou isso pela minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu tinha um vazio muito grande, vivia muito tempo só, trabalhando em outros lugares, longe de casa, longe de todos, sem conhecer ninguém, aqui num estado totalmente, um outro estado do Brasil, totalmente isolado. E essa tristeza, se não fosse a confiança em Deus mesmo, eu poderia, quem sabe, ter tomado uma iniciativa um pouco mais drástica, mais dramática, mas Deus me guardou, né? E é isso que nós vamos falar um pouquinho. Então, é uma coisa muito mais próxima da gente, tá? Muito mais próxima mesmo. Eu diria que é um dos grandes males do século XXI, né? Onde nós vemos pessoas que vivem muitas das vezes em comunidade, vivem próxima de pessoas, mas são totalmente só. Eles vivem uma solidão muito grande. A introdução aqui da revista fala assim: o tema de hoje é oportuno e indispensável, considerando o aumento dos casos de suicídio no meio evangélico. É necessário estarmos atentos às causas e eliminarmos as raízes, cuidando mais de perto um do outro, sempre observando os princípios bíblicos. No primeiro ponto aqui do comentário, ele fala assim: o drama da autodestruição. Tá? No segundo, ele vai falar sobre a vontade de morrer, e o terceiro vai falar o que fazer quando um familiar se suicida. Então vamos falar primeiro sobre o drama da autodestruição. A palavra suicídio vem de dois termos do latim, sui, que significa próprio, e caedere, que significa matar. Assim, o suicídio é o desejo e o ato de assassinar a si próprio. É um gesto de autodestruição, realização do desejo de dar fim à própria vida. Quando a pessoa está passando por uma dor emocional insuportável, ela pensa enganosamente que a única solução é o suicídio. Assim, o suicida não quer morrer, ele quer escapar da dor do sofrimento. No entanto, sempre produz mais dor. Então, às vezes a pessoa, como ele fala aqui, está passando por essa dor, está passando por um problema complicado, e ela acha que se matando, tirando a própria vida, né, cometendo ali um assassinato, não matarás, né, os 10 mandamentos, ele vai falar sobre isso, né, um dos mandamentos dos 10, ele vai falar sobre não matar, e quando você se suicida, você está matando, vai tirando a própria vida, mas é também um ato de matar. Então, a Bíblia é totalmente contra isso. A Bíblia vai nos ensinar para enfrentarmos isso e ser, sim, contra, veementemente contra. Mas por que a pessoa chega a um estágio assim tão dramático?
porque ela às vezes não vê mais sentido na vida e acha também, muitas vezes, como fala aqui o comentarista, que o problema que ela está enfrentando é tão grande que a melhor solução é tirar a própria vida. E aí acaba entrando por esse caminho. Vamos então ver 1.1. Por que as pessoas pensam em suicídio? E aqui ele vai elencar vários pontos, né, vai grifar e vai nos mostrar, né, alguns motivos que levam a pessoa a praticar esse ato. O primeiro aqui que ele fala é chamar a atenção. A tentativa de suicídio pode ser um grito de socorro. Olhem para mim, eu estou aqui. Muitos deixam bilhetes antes de cometer o ato. Uma pessoa que se suicida pode estar com a carência de ser aceita e amada. É um dos motivos também que pode levar ao suicídio. Segundo ponto, tentativa de expiar um erro, né? Comete uma falha tão grande com alguém ou com a sociedade de um modo geral, e aí ele fala, não, a melhor solução seria essa, né? Como ele fala aqui, ó, algumas pessoas com tendências suicidas dizem, eu mereço morrer, não sou digno de viver. Para elas, a morte constitui um tipo de expiação para que o considerassem seu fracasso e pecado. Pensam que não podem pagar ou remediar o erro cometido. E aí é um erro crasso, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não importa o tamanho do pecado, o ato que você praticou. Se você se arrepender realmente, o Espírito Santo de Deus ele pode te confortar e pode te dar paz novamente. Você pode ser perdoado, porque uma das maiores dificuldades do ser humano, além de perdoar, é também se perdoar, né, quando comete alguma coisa. E a missão de Satanás é o quê? É sempre acusar. Ele é chamado de o acusador. E por ser o acusador, ele vai sempre procurar um jeito de fazer com que você se sinta culpado para não ir atrás de Jesus, não buscar Jesus, não buscar a Deus. Mas o Espírito Santo, ele está conosco, ele habita em nós e ele é capaz de nos consolar. O próprio Jesus nos disse que ele iria para o Pai, mas ele ia mandar outro, o Consolador, ou seja, o Deus que ia nos consolar, que ia habitar, né, no nosso meio. E ele está no meio da igreja, ele está conosco. Onde eu vou, o Espírito Santo de Deus vai comigo, está comigo, porque ele habita em mim. Então, e ele é o meu consolo, ele é a minha esperança, ele é a minha felicidade, a minha alegria. E nessa alegria não tem espaço para a morte, e nem para o suicídio, né? Consequentemente. Então, nós temos que ter essa noção e ter essa visão para que a gente possa enfrentar esse mal que tem assolado o meio também evangélico. Tá? O 1.2, ele diz assim, ó, outras razões também que podem levar a pessoa a cometer o suicídio. Terceiro, a paixão. Muitos suicídios são cometidos por motivos passionais. Eles acontecem como resultado direto de relacionamentos rompidos. Então, aqui ele está falando sobre casais que, quando se separam, uma das pessoas às vezes não consegue administrar essa separação. Não deveria ter separação. Né? A Bíblia fala que quando nós casamos, devemos preservar, devemos ter o nosso casamento de acordo com a vontade de Deus. Mas às vezes até em namoros, né, a pessoa namora com a outra pessoa e não dá certo o namoro, o relacionamento ali não dá certo para evoluir para um casamento. E aí há uma ruptura daquele compromisso, e aí a outra pessoa não consegue administrar. E aí entra numa depressão profunda e acaba tirando a própria vida. Então a paixão é um dos motivos. É por isso que a Bíblia não fala, ela não nos leva à paixão. Ela fala que entre os casais deve ter amor, deve viver em amor. E o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Então a paixão pode ser um sentimento, a paixão pode ser alguma coisa louca que deixa a pessoa cega. Mas o amor, ele é perene, o amor ele é constante, né? Ele é constante. Ele é capaz de nos alimentar, né? E alimentar um relacionamento. Então o relacionamento ele não pode estar baseado em paixões, ele tem que estar baseado no amor. E como eu disse, o amor é uma decisão, você decide amar alguém, você decide, a paixão deixa a pessoa cega, mas o amor não, o amor ele é racional. O amor é aquilo que você abre mão em prol da pessoa que você ama. Então não é uma coisa egoísta, né? Não é uma coisa que é só você que deseja para si, única e exclusivamente. Então,
um dos motivos, né, o terceiro motivo que ele cita aqui, é a paixão. O quarto motivo que ele cita é o dinheiro. Muitas pessoas desesperam-se ao cair na pobreza, na perda rápida de bens. Quando há uma crise econômica, como já aconteceu no século passado, nós vemos no início do século XX, quando a Bolsa de Nova York ela teve uma queda muito grande, uma quebra, né? Não foi nem uma queda, foi uma quebra total. Muitas pessoas perderam milhões e milhões de dólares do dia para a noite. Agora, há pouco tempo também atrás, nós tivemos uma outra grande crise, né, na área imobiliária americana, que afetou o mundo inteiro. E muitas pessoas do dia para a noite perdem milhões de dólares, toda a sua riqueza. E quando o seu Deus é o dinheiro, quando toda a sua força está no dinheiro, não em Deus, o Deus verdadeiro, ele se sente vazio. Ele entra num desespero que não tem volta, muitas vezes. E nesses períodos onde acontecem essas crises econômicas, existe um grande índice de aumento de suicídios. Ou seja, pessoas que se matam porque ele vê que toda a sua riqueza escorreu pelo ralo. Então ele prefere tirar a própria vida porque ele não consegue viver sem aquele dinheiro, sem aquela falsa segurança. Só que nós que temos Jesus, temos que ter a consciência que a nossa nossa firmeza, né, o nosso norte, ou seja, a garantia da minha vida não está no dinheiro, não está na paixão, não está nas coisas terrenas. Nós temos que estar firmados em Cristo, na rocha. E por eu estar na rocha, eu não vou cair, a minha casa não será destruída, baseada após uma quebra de bolsa de valores ou uma grande crise econômica. Por quê? Porque a minha firmeza está em Jesus Cristo. É assim que o crente tem que agir. Então, como que eu posso enfrentar também essa razão do dinheiro? Estando em Cristo Jesus. E o outro ponto que ele cita aqui, que é muito importante nós também lembrarmos, após o dinheiro, o quinto, ele fala de doenças psíquicas. Elas são reais e complexas. Enganam-se aqueles que se tratam como se fosse apenas atuação maligna. Então as doenças psíquicas também são razões que levam a pessoa ao suicídio. 1.3 ele fala o pano de fundo do suicídio. A ausência de Deus provoca na humanidade um vazio sem precedentes. Na verdade, só Deus pode satisfazer a alma humana. Só Ele pode preencher esse vazio e dar vida abundante. Com certeza, muitos que têm ideias suicidas estão precisando urgentemente organizar sua vida espiritual e colocar o reino de Deus como prioridade. Então, quando Deus não reina e governa, quem está fazendo isso é o diabo. Não podemos ignorar suas obras malignas na vida das pessoas. O diabo e os seus demônios existem e querem destruir o ser humano e toda a sociedade. Então ele se apropria das mentes vazias para destruí-lo. Então esse pano de fundo que ele fala aqui do suicídio, e ele coloca a própria atuação do inimigo na vida das pessoas. Essa é o grande trabalho dele, né? É destruir a obra-prima de Deus. Desde o Éden ele tem feito isso, tem buscado isso, afastar a pessoa de Deus. O diabo ele não está em guerra com Deus, ele está aqui para destruir a obra de Deus, tá? Porque ele não tem poder para enfrentar Deus. Ele não tem, se Deus, o diabo não teria como entrar numa batalha com Deus. Ele já estaria perdido automaticamente, né? Então ele não tem como. Deus é Deus, ele é apenas um ser criado por Deus. Então ele não tem como enfrentar Deus, porque é impossível, né? É irracional. Mas o que ele faz? Ele pega então a obra que Deus criou, que Deus quer que o adore, que somos nós, a obra-prima de Deus, e aí ele quer destruir essa obra-prima. E ele vai, uma das metas, um dos meios que ele usa é o suicídio. Então esse é o plano de fundo que ele coloca aqui. Amém? Vamos continuar aqui na parte 2, vontade de morrer. Há relatos na Bíblia de pessoas que, em momentos de crise emocional, pediram a Deus para morrer, mas nunca intentaram contra a sua vida. Por exemplo, Jó, depois de ter amargado uma crise financeira, pobreza de saúde e a morte de seus filhos, disse: quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Jó capítulo 6, versículo 8 a 9.
Então aqui Jó, ele enfrentando todo aquele mal que o inimigo estava provocando nele, com a permissão de Deus, porque Satanás não faz nada se Deus não permitir, ele, diante de uma grande tristeza, uma grande perda, ele preferia que Deus o levasse, né, ou matasse, ele fala, né, acabasse comigo. Quantas vezes nós podemos passar também por isso? Mas o fato de ter passado na sua mente um desejo assim, não o leva a cometer o suicídio mesmo. Você tem que sempre recorrer a Deus. Foi o que Jó fez. E daí sempre no final nós vamos ver Deus operando e trazendo paz, trazendo alegria, trazendo restauração. Tá? Nenhuma provação ela é para sempre. Nós passamos por provações para podermos crescer, né? Como o ouro, né? Jó mesmo vai falar que o fogo, né, ele vem para, a provação no caso, ele vem para nos purificar como ouro. Então eu passo pelo fogo, pela provação, mas eu saio purificado, eu saio aqui muito mais limpo, muito mais próximo de Deus, e eu posso falar como ele falou no capítulo 42, versículo 5, que ele fala: antes de eu conhecer Deus eu ouvi falar, mas agora os meus olhos contemplam a sua glória. Aquele mesmo homem que Deus havia dado testemunha dele, como homem fiel, falou que ele só conhecia Deus e ouviu falar, mas agora, dentro da aprovação, ele teve um relacionamento com Deus. Então a aprovação que você passa pode até te dar uma tristeza profunda, a ponto de você não querer mais viver. Como eu disse, eu já passei por isso. Eu já passei por momentos de tristeza na minha vida que eu não tinha vontade de viver. Eu preferia que Deus me levasse mesmo, né? E não via sentido na vida. Mas Deus dá sentido, né? Ele restaura a sua vida, e hoje eu vivo uma vida totalmente diferente. Então Deus é capaz de fazer isso conosco. Então a palavra dele, aqui é que está o meu manual, né? Aqui é que é onde está a vida, que aqui é a palavra de Deus. Essa palavra ela é eterna, porque ela é de Deus, pronunciada por Deus, que foi deixada para nós através do seu livro sagrado. E através dessa palavra é que eu tenho força, e nós temos força para enfrentar os males da vida, de um modo geral, né? Então a vontade de morrer, ele citando aqui Jó em primeiro lugar. 2.1, ele vai falar assim: homens de Deus em momentos de crise emocional. Não foi só Jó que passou por isso. E outros também grandes heróis nossos, né, que nós admiramos na Bíblia, que estão lá na galeria dos heróis, lá em Hebreu capítulo 13, que pessoas que Deus deu testemunha deles. Deus deu testemunha dele, né? Deus desse testemunha da minha vida, da sua vida. Então vamos buscar a Deus, mas ao mesmo tempo esses homens que são nossos heróis, né, de carne e osso, passaram por dificuldades. Vamos ver? Olha aqui, ó. Moisés se cansou da reclamação do povo e pediu a Deus seu fim. Eu só não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graças aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Daí Números capítulo 11, versículo 14 a 15. Então, diante da murmuração do povo reclamando, do povo que via os milagres de Deus, o povo que via o operar de Deus, o povo que via as grandes coisas que Deus fazia para eles, tirou eles lá do Egito, da terra onde eles eram escravos, e estava levando ele para uma terra onde ele falou: olha, uma terra que vai manar leite e mel, uma terra que eu disse aos seus pais, né, que daria. Então Deus estava guiando, durante a noite vinha com uma coluna de fogo que os aquecia, que iluminava, que levava eles pelo deserto, caminhando em direção à terra prometida. E durante o dia vinha Deus em forma de uma nuvem que cobria eles, que protegia eles, né, do sol escaldante do deserto. Mesmo assim, esse povo que viu tudo isso, que viu o mar abrir, começou a reclamar. E Moisés então ele chega num ponto de tanta tristeza de ver tudo isso, dessa reclamação toda, que ele pede a morte. Mas Deus sempre estava com ele, e ele sempre saiu vitorioso. Outro herói que nós podemos dizer foi Elias. Também teve seus dias sobre isso. Depois de vencer a batalha contra os profetas de Baal no Monte Carmelo, Jezabel, que era a rainha, né, que era a mentora daqueles profetas de Baal, manda dizer que vai acertar as contas com o profeta. Então ele, com medo, disse, 1 Reis capítulo 19, versículo 4,
já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, é o próprio Elias aqui, diante de uma grande vitória, entrou numa depressão, se escondeu numa caverna, pediu para que Deus o levasse, pediu a morte, mas nem ele, nem Moisés, nem Jó tiraram a vida, cometeram suicídio, passaram por dificuldades como nós passamos, depressão ou tantas coisas que nós passamos. Nós somos humanos, né? O dia a dia nosso é complicado, mas Deus deu vitória também a Elias, né? Outro também que pediu foi Jonas, quando Deus manda ele ir a Nínive e pregar para aquela nação que era inimiga de Israel, inimiga do seu povo, e ele desobedece a Deus, vai para outro caminho, a gente sabe da história, ele é jogado no mar, mas em todos os momentos nós vamos ver o que? Jonas passando por essa tristeza de não querer obedecer a Deus, porque ele preferia a morte daquele povo, porque aquele povo era inimigo de Israel. Então ele não obedece, mas para não obedecer ele falou: Deus, me leva, né? Então até o momento quando ele está no barco, ele confessa o seu erro para o pessoal que estava ali, né, os marinheiros, e fala: agora me joga no mar. Então na cabeça dele ele ia morrer, que seria uma coisa natural, né? Ele caindo no mar, em alto mar, numa grande tempestade. Mas Deus prepara um peixe e tem mais uma vez, não tira a missão que tinha dado a Jonas, que era o seu profeta. E ele vai, sabendo da história, ele vai, é vomitado na praia, tudo, e acaba obedecendo a Deus. Mas depois volta de novo a pedir a morte, né, lá na frente, depois que ele pregou para os ninivitas e eles se arrependeram. E ele viu a misericórdia de Deus e ele não conseguia compreender a misericórdia de Deus. E ele vai agora pedir novamente a morte, depois que Deus faz com que a arvoreira cresça, depois no outro dia morra, e aí ele pede novamente a morte. Então, são momentos que a gente passa de dificuldade. No 2.2 ele fala assim, caso agora de suicídios mesmo na Bíblia. A Bíblia também vai mostrar para nós outras pessoas que se suicidaram. Vamos ver aqui o que ele fala. A Bíblia menciona alguns casos de suicídio, revelando assim o que o ser humano, após o pecado, teve suas faculdades mentais e emocionais também afetadas. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, um suicídio muito conhecido na Bíblia, né? Que é de Saul, primeiro rei de Israel, ali foi escolhido por Deus e reinou, mas ele saiu da vontade de Deus, ele acabou deixando que o poder subisse, quem sabe, sua mente, seu coração, e ele desobedeceu, e nós sabemos ali que quando o profeta Samuel fala com ele, que Deus havia tirado dele o seu reinado, né? Então ele não ia perpetuar. E nós vamos então, Saul, como fala aqui, ó, Saul, esse rei começou bem, mas desobedeceu às ordens de Deus sem demonstrar arrependimento. Encurralado pelos exércitos filisteus, jogou-se contra a sua própria espada. Está em 1 Samuel capítulo 31, do versículo 1 ao 7. Então, nós vemos ele se suicidando diante de uma batalha onde ele já estava praticamente perdida, mas depois de muito tempo ter desobedecido a Deus. Reinou por 40 anos, mas ficou depois, a maior parte do seu reinado já foi um reinado em desacordo com a vontade de Deus. E no final da sua vida ele acaba se suicidando. Então, um grande rei que começou bem, mas que terminou muito mal. Outro também conhecido foi Aitofel. Ele traiu Davi. Seu caráter traidor o levou ao desespero e ele acabou se enforcando. Segundo Samuel capítulo 17, versículo 23. Então nós vemos mais um caso de suicídio. Outro, Zinri, promoveu um golpe para chegar ao poder e depois foi abandonado. Tem 1 Reis capítulo 16, versículo 18. E um outro muito conhecido da Bíblia, que não poderia deixar de estar aqui também, foi de Judas, um dos apóstolos de Cristo, que andou com Cristo, que viveu ali durante 3 anos e meio, vendo os milagres, vendo o poder de Jesus, do Filho de Deus, que havia encarnado para nos trazer o reino dele, para nos apresentar o seu reino, iniciar a igreja. Esse homem que viu os milagres, conviveu com Jesus, no final trai Jesus e não se arrepende da traição. Pedro nega Jesus, e eu sempre digo que o pecado do negar Jesus e o pecado de trair Jesus não tem diferença no sentido assim que um é pecado maior, outro pecado menor. Eu não vejo assim, eu acho que pecados não têm tamanho, pecado é pecado. Mas Pedro, ele mesmo pecando,
ele se arrepende e se torna um grande apóstolo de Cristo, a ponto depois de dar a sua própria vida pelo Evangelho, que é o que a igreja, essa igreja militante, essa igreja que está na terra, tem que ter a consciência sempre que nós não viemos aqui para passar férias, nós não estamos aqui para viver uma vida de regalo, nós estamos aqui para sofrer. A igreja que eu leio na Bíblia, não essa igreja que inventaram aí, que tem colocado nas mídias, que o crente não está sempre, vai estar sempre com vitória, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, isso aí é tudo mentira, isso é mentira de Satanás para enganar o povo. A igreja que está na Bíblia é a igreja que veio para sofrer, né? Porque nós estamos aqui para enfrentar o príncipe desses séculos. Ou seja, o que está agindo aqui está pronto para destruir a igreja. Se você está bem, se você não está passando por dificuldades, se você não está sendo perseguido, é porque você está de bem com Satanás. Agora, se você está vivendo uma vida correta com Deus, você vai ser perseguido no seu trabalho, você vai ser perseguido na faculdade, você vai ser perseguido na sua vizinhança, sempre vai ter perseguição. A igreja, ela é perseguida, isso é natural. E a perseguição não parou, ela começou quando a igreja começou e vai continuar. Até quando o anticristo se manifestar, vai continuar sendo perseguida. A igreja vai ser perseguida e só vai ter vitória quando ela for arrebatada por Jesus. Quando Jesus vier nas nuvens e arrebatar essa igreja, aí sim nós vamos ter uma vida eterna de paz no corpo glorificado. Mas enquanto estivermos aqui, nós passaremos por provações, passaremos por lutas e vamos enfrentar. Nós não somos melhores que os apóstolos, nós não somos melhores que os pais da igreja, nós não somos melhores que os que iniciaram a igreja. Tem pessoas que acham que eu não posso sofrer porque eu sou crente. Não, meu filho, é por você ser crente que você vai sofrer, porque você não é melhor do que os apóstolos, você não é melhor que os profetas, você não é melhor do que os heróis que estão aqui na Bíblia. Mas eles venceram. Hebreus vai falar isso no capítulo 13. Então, aonde está o ser melhor a ponto de falar, não, eu não vou sofrer, eu não vou passar por dificuldade, então eu por ser crente, Deus vai me proteger, Deus vai me tirar, Não, nós vamos passar assim por grandes lutas, estamos passando, né? Se nós olharmos para os crentes que estão nos países perseguidos no Oriente Médio, tudo, estão sendo perseguidos cruelmente, sendo mortos, sendo massacrados, sendo estuprados, sendo torturados, mas não negam a fé. Não negam a fé. Então, vamos deixar de ser, usando uma linguajar de hoje, né, dos jovens, um crente Nutella, né? Não, nós estamos aqui para sofrer. Então, e é nesse sofrimento que nós vamos crescer. É no sofrimento que nós vamos vencer. Vamos ser sempre vitoriosos. Sempre vamos passar por dificuldades, mas vamos vencer. E Pedro foi um grande exemplo disso. Pecou, traiu Jesus, mas não se suicidou. Não fez como Judas, que traiu Jesus, preferiu tirar a própria vida. O 2.3 vai falar que a Bíblia é contrária ao suicídio. Eu já disse isso no início. O suicídio é a quebra do principal mandamento, amar a Deus e ao seu próximo como a si mesmo. Né? Mateus capítulo 22, versículo 36. Amar a si mesmo é um dever do cristão. Só pode amar o próximo quem está bem resolvido consigo mesmo. O apóstolo Paulo nos ensina esse princípio em suas cartas, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Douglas Batista, ele diz assim, o cristão se posiciona contra o suicídio fundamentado no 6º mandamento do Decálogo. Não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. O mandamento que proíbe o homem de assassinar o outro também o proíbe de assassinar a si mesmo. A vida humana é uma dádiva e, portanto, pertence a Deus. Salmo 100, verso 3. O Criador é quem determina o início e o término da vida, e não a criatura. Eclesiastes 3, 2. No comentário dos professores aqui, o comentarista nos deixa um texto escrito assim. Pastor Hernandes Dias Lopes afirma que o suicídio é um gesto de incredulidade. O suicida deixa de crer que Deus pode nos socorrer em toda e qualquer situação. A mulher de Jó, ao vê-lo nas cinzas, revoltada contra Deus, aconselhou seu marido que se matasse. Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu, como fala qualquer doida, assim falas tu. Jó 2, 9 a 10. Quando o carcereiro de Filipos
ao ver as portas da prisão abertas, puxou a espada para suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Paulo disse em alta voz: não te faças nenhum mal. Atos capítulo 16, versículo 27 e 28. Então, agora vamos para a parte 3, aqui já indo para o final dos nossos comentários, que é falar então o que fazer quando um familiar se suicida. Vamos ver o que o comentarista deixa para nós aqui, para que nós possamos meditar um pouco mais. Por mais duro que tenha sido o golpe sofrido na vida, precisamos continuar a caminhada. Não podemos ser enterrados com nossos mortos. É importante levar em consideração que a vida continua e a presença de Deus é certa. 3.1. Devemos prosseguir por causa de Deus. Não existe nenhuma situação na vida que possa superar a capacidade de Deus nos restaurar. Deus é maior do que a nossa dor. O amor de Deus é tão grande que chega a ser maior do que de um pai e de uma mãe, que não consideramos como o maior amor do mundo, né? Que nós consideramos como o maior amor do mundo. Então, nós temos que continuar. Continuar por quê? Devemos prosseguir por causa de Deus que está na nossa vida. Então, se você passou por essa tristeza, se você passou por esse mal na sua família, de alguém que tirou a própria vida, não desista da vida. Continue. Continue a buscar a Deus, porque a Deus cabe todo julgamento, a Deus cabe tudo o futuro, não na nossa vida, não nas nossas mãos. Nós não podemos abandonar a vida porque um mal desse aconteceu. Tristeza, sim, passamos por luto, mas ao mesmo tempo temos que confiar em Deus. 3.2. Devemos prosseguir por causa dos demais familiares que continuam com a gente. Não temos o direito de desistir da vida por causa do ente querido que se foi, quando temos outros que precisam da nossa presença, nosso apoio e nosso encorajamento. Não podemos desistir de viver por causa dos mortos, se os vivos ao nosso redor carecem do nosso amor. Jesus teve 12 discípulos e um deles se suicidou. É preciso entender que mesmo procurando ajudar e acompanhar uma pessoa, contudo, nem sempre o resultado será o que desejaríamos. Tal fato não deve nos impedir de prosseguir no cuidado com o próximo e no cumprimento da missão que recebemos do Senhor. Quando nos enjaulamos nos quartos escuros, cheios de desalento, ferimos não apenas a nós mesmos, mas nossa própria família, que precisa da nossa presença e da nossa mão estendida. Então, o que ele está falando aqui, nós devemos continuar. Se passamos por esse mal, se você passou por esse mal, que está vendo essa aula, participando conosco nessa aula, busque em Deus. Continue por Deus. Continue pelos seus familiares que estão com você. Eles precisam de você. Não desista da vida. Não entre numa depressão profunda a ponto de abandonar tudo. Porque no 3.3, aqui, ele vai fazer um comentário que eu achei maravilhoso quando eu lia essa lição, quando eu estudava essa lição. Ele fala assim, um suicida pode ir para o céu? Essa é uma pergunta que assola as famílias nesse momento de dor. Se você passou por isso, acho que o que mais causa dor nesse momento, não é nem acho que eu não passei por isso, não posso afirmar 100%, mas não é nem a dor de ter perdido aquela pessoa, mas quem sabe, o drama de falar aonde ele foi, né? Será que ele está no inferno? Então ele vai falar sobre isso aqui, No momento do velório, há questionamento sobre esse assunto por parte da família aos pastores. O que entendemos, aí ele vai falar agora o que ele entendeu e é o que eu entendo também. O que entendemos sobre o assunto é que não compete a nós o julgamento. Nenhuma pessoa ou igreja tem competência de assentar-se no trono do juízo e determinar o destino eterno de uma pessoa. Somente Deus tem essa autoridade intransferível. No momento de tamanha dor e aflição dos familiares, irmãos, é necessário a manifestação de mais amor e menos julgamento. É o que precisamos fazer como cristão. E, como eu disse, eu creio que para nós crentes, quando nos deparamos com isso, vou me lembrar de um fato que aconteceu há muitos anos atrás, num bairro que eu morava, de uma jovem crente, uma jovem da igreja nossa até, e ela tomou comprimido e veio a morrer, suicidou-se. O esposo dela era um presbítero da igreja, uma pessoa ativa na igreja, e ela tirou a própria vida. E aí o questionamento, eu lembro que a gente entrou em debates, muitas vezes eu, meus irmãos, a gente discutindo, e uma das coisas que eu falei na época foi assim, se mesmo que ela tenha
cometido o ato, mas ela ainda estava consciente, né? Porque quem toma comprimido, ou até mesmo quem pula de uma ponte, tem alguns momentos, alguns segundos de uma ponte, no caso, alguns segundos de lucidez. Quem toma comprimido muitas vezes passa horas para morrer, ou minutos, não sei como que funciona. Mas a maior parte quando não é algo instantâneo, existe algum momento de consciência ainda da pessoa. E eu falava assim, dessa moça, né, que meu irmão falava, não, ela foi pro inferno porque ela se suicidou. Eu falei, mas quem garante isso? Quem somos nós para julgarmos isso? E se naquele momento ela se arrependeu e ela pediu perdão a Deus pelo seu ato, e um arrependimento sincero, aí eu paro para lembrar daquele ladrão que estava com Jesus ali ao lado de Jesus na cruz. Eram dois ladrões. Os dois tinham cometido crimes. Os dois tinham cometido crimes hediondos, porque eles foram crucificados, eles foram condenados à pior morte que existia na época, que era a morte de cruz. A pena máxima, né? A pena capital. E mesmo sendo esse homem terrível por estar ali, um deles não reconheceu Jesus como rei, não reconheceu Jesus como filho de Deus. Mas o outro repreendeu aquele que estava zombando de Cristo e reconheceu Jesus como Deus. Porque ele fala, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Ele não teve tempo de frequentar uma igreja, ele não teve tempo de se batizar, ele não teve tempo de participar da ceia, ele não teve tempo de viver, né, assim, uma vida de crente, né? Mas a frase de Jesus é maravilhosa, porque Jesus fala para ele assim, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo. Quem me dá o direito de julgar alguém que tirou a própria vida? Se conhece essa verdade, se conhece o que está escrito aqui nessa palavra. Temos que fugir, sim, temos que enfrentar, temos que ensinar mais sobre suicídio, sim, com certeza. Temos que alertar os jovens, adolescentes. Tem muitos jovens e adolescentes suicidando, e em alguns países aí já estão em crise até com isso. Mas nós temos que deixar que Deus seja o único juiz, não nós. Nós não temos esse direito. E na conclusão, ele termina falando assim, ó, a morte, embora inevitável, não deve ser buscada. Não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Deus é quem dá a vida e somente Ele pode requerê-la. O suicídio é uma decisão humana. Precisamos buscar forças em Deus para reagir e encontrar esperança e desfrutar de uma vida abundante. Que Deus possa ter misericórdia da nossa vida, que nós possamos ter uma vida mais próxima de Deus, que nós possamos buscar mais a Sua presença, ler mais a Tua Palavra, cultuarmos mais, orarmos mais, ter uma vida mais próxima mesmo. Quanto mais próximo eu estiver de Deus, menos esse mal vai me afetar assim tanto, mas se afetar, vamos confiar nele, porque é só nele que nós vamos ter vitória. Amém? Eu agradeço os momentos que vocês passaram conosco aqui nessa aula, que Deus possa continuar te ajudando, e que você possa ser um mestre, né, no sentido de ensinar outras pessoas o que você tem aprendido. Essa é a missão nossa. Passar à frente o que Deus tem falado aos nossos corações. Eu aprendi muito com essa lição e eu tenho a obrigação, a missão de continuar a ensinar. Ensinar os jovens, ensinar adolescentes, ensinar irmãos, ensinar a igreja de um modo geral, a humanidade, a estar mais próxima de Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração para que a gente possa buscar a presença de Deus e entregar nossa vida sempre a Ele. Amém? Vamos lá. Senhor Deus, Pai, te agradeço por esses momentos que passamos aqui, estudando a Tua Palavra, Senhor, nesse domingo de manhã. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais, vivemos para Ti, vivemos de acordo com o Teu querer, de acordo com o que o Senhor tem nos ensinado através da Tua Palavra. Senhor, eu te agradeço por todos que participaram conosco, que ouviram essa lição, que ouviram participaram desse aprendizado,
que possa surgir, venha surtir frutos, Pai, que venham nascer mesmo realmente frutos de bênção na vida dos teus filhos, Pai. Continua nos abençoando, nos ajudando, nos guardando, nos consolando, e que a nossa vida possa estar debaixo da Tua graça e das Tuas mãos poderosas. Senhor, eu Te agradeço e Te louvo, porque o Senhor é o que governa a nossa vida, e é através da Tua palavra, é através do que o Senhor tem nos dado e nos ensinado, é que nós possamos caminhar sempre para Ti, esperando o momento em que um dia viveremos eternamente contigo. Que os males desse mundo, que os males que nos afetam, eles possam ser enfrentados por nós e nós possamos sair sempre vitoriosos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos e continue participando. Não esquecer que hoje tem ainda, nesse domingo, nós temos o culto de manhã, na nossa igreja, a partir das 9 horas, e depois às 18 horas também temos o outro culto em adoração a Deus. Amém? Obrigado.